O preenchimento do IRS é um momento tenso para muitas pessoas. Há o medo de não saber preencher, há o medo de colocar um dado importante no sítio errado, há até receios de tomar certas decisões por não saber como é que se vai declarar depois mais tarde. Um exemplo grande disto são os investimentos que muita gente tem medo de começar a investir por não saber declarar. Não só isto, como há muitas pessoas que perdem dinheiro por não saberem como preencher o IRS de forma otimizada. Por outro lado, também é verdade que quando nós tentamos procurar um tutorial de como preencher o IRS, costumam ser confusos ou bastante incompletos. Com isto em mente, decidi então criar este guia completo de como preencher o IRS. Vamos ver o que é, se deves fazer o automático ou o manual, vais aprender as datas importantes a reter, vamos ainda passar pelo IRS jovem, como declaras o dinheiro que fazes com o teu trabalho, como obter benefícios fiscais e, se achas que te vou deixar ir embora sem aprenderes a declarar todos os teus investimentos, sejam eles quais forem, estás muito enganado. Vamos ver criptomoedas, ações, juros de corretoras, juros dos bancos, obrigações, ETFs, vamos ver tudo. Este é daqueles vídeos que será bom teres aí um papel e uma caneta ao teu lado para tirares umas notas. Eu estou entusiasmadíssimo para te mostrar porque este foi claramente o vídeo mais pedido nos meus últimos 2 anos de canal e o conteúdo é para ti que está desse lado, então eu não poderia fazer outra coisa senão ouvir-te e trazer-te finalmente este vídeo. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui o estudo de formas de fazer dinheiro online e estamos a perseguir o objetivo deste canal que é chegar do 0 ao 1 milhão enquanto eu te ensino pelo caminho. Aproveito para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião e já agora muito obrigado à XTB por estar a apoiar este vídeo, eles são os parceiros mais antigos do meu canal e eu não tenho os meus investimentos para a minha reforma e não só isto, são das plataformas mais fáceis de declarar porque já vem com a papinha toda feita, mas nós já vamos falar isto mais tarde. Agora vamos só perceber o grande problema que foi criar este vídeo porque eu nunca fiz o meu IRS. Eu sempre paguei para me o fazerem porque, lá está, não sabia fazer e nunca tive ninguém que me ensinasse. Então como é que eu criei este vídeo que tu estás a ver agora? Todas as informações que eu te vou passar foram dadas pela Jéssica Brandão, também conhecida nas redes sociais como a Contabilista Explica. A Jéssica é uma contabilista certificada que ajuda trabalhadores por conta própria a conhecerem e a dominarem os seus impostos dos seus negócios. Assim como também, para além disto, ajuda a dar suporte a trabalhadores independentes na gestão financeira do seu negócio, então isto tudo garanto que aquilo que te vou passar foi ensinado e verificado por um profissional da área. Se este vídeo te ajudar de alguma forma, não te esqueças então de retribuir um obrigado à Jéssica, porque sem ela este vídeo não seria possível. As redes sociais dela vão estar na descrição do vídeo, portanto, obrigado Jéssica, vamos então ensinar aquilo que tu me tiveste a ensinar. Vamos começar pelo básico, o que é o IRS? IRS significa Imposto sobre Renda de Pessoas Singulares, é um imposto anual sobre o rendimento das pessoas singulares, ou seja, nós, e é apurado através da análise dos teus rendimentos, ou seja, do dinheiro que vais recebendo ao longo do ano, como, para além disto, as tuas despesas e as retenções na fonte que foste efetuando também ao longo do ano. Este cálculo é feito com base na progressividade, ou seja, os teus rendimentos estão agrupados por escalão e em função dos valores que tiveres no teu cálculo, vai ser aplicada uma taxa que pode ir aumentando consoante também os teus valores forem aumentando. Uma nota importante é que o IRS é sempre referente também ao ano anterior, ou seja, o IRS que se preenche em 2024 vai ser referente ao ano 2023. Mas agora surge a pergunta, como é que eu recebo dinheiro com o IRS? Esta é a questão que mais pessoas fazem quando recebem o resultado do IRS, mas a questão não está bem feita. A regra base é que ninguém recebe o IRS. Agora, tu podes sim receber o reembolso do IRS. Vamos então perceber isto. Tu se efetuares mensalmente ou periodicamente retenções para o Estado, através do teu ordenado ou de outro tipo de rendimentos, tu estás a fazer um adiantamento ao Estado do imposto que terás de pagar depois no IRS. Ou seja, se depois de o submeteres, o teu imposto a pagar for inferior àquilo que foste descontando ao longo do ano, o Estado devolve-te o dinheiro extra que foste adiantando, portanto a diferença. Por outro lado, se tu não efetuas retenções durante o ano ou elas não foram suficientes para abater o imposto, tu tens que pagar também essa diferença. Posto isto, uma coisa obrigatória para entregarmos o IRS é sabermos quando o fazer. Vamos então fixar as datas. Entre dia 1 de Abril a 30 de Junho é o prazo de entrega da declaração de IRS. Depois até o dia 31 de Julho acontece o reembolso do IRS caso exista. Por último, caso tenhas de pagar, terás que fazê-lo até dia 31 de Agosto e caso tu não saibas, tu podes fazer esse pagamento em prestações. Nós queremos então chegar a estas datas com o máximo de benefícios possíveis, desde que façam sentido para nós e para a nossa situação, obviamente. Vamos então conhecer os benefícios fiscais, porque há muita gente que não sabe de alguns benefícios destes e podem estar a perder algumas oportunidades de melhorar e otimizar o vosso IRS. Sabes todas aquelas vezes que tu não pediste uma fatura com o número de contribuinte por ser uma seca? Às vezes mais vale pedir a mais do que estar a pedir a menos. Isto porque assim tentamos atingir o máximo de benefício possível. Vou então enumerar alguns benefícios que tu tens e em que áreas se aplicam. Vamos começar pelas despesas dedutíveis, ou seja, aquilo onde tu gastas dinheiro e podes receber uma parte de compensação de volta. Podes ter benefícios se tiveres despesas relacionadas com despesas gerais e familiares, saúde, educação, formação, imóveis, veículos, alojamento, restauração, cabeleireiros, veterinários, lares, a lista é enorme. Para não estar aqui a debitar as percentagens e números infinitamente, eu vou deixar aqui as percentagens no ecrã. Aqui vão estar as percentagens dos gastos que tu podes deduzir e o valor máximo que tu podes ir buscar. Podes fazer uma pausa e tirar uma foto
ou anotares, sempre que eu disser que vou colocar no ecrã as informações, será este o procedimento. Como consegues ver, há muitas despesas que tu consegues abater no IRS, mas nós não ficamos por aqui. Vamos continuar com outros benefícios fiscais. Por exemplo, se fores portador de um atestado que demonstre que tens incapacidade igual ou superior a 60%, tu beneficias de uma isenção dos teus rendimentos. Deixarei no ecrã quais são. O próximo benefício é dado para cada dependente que tu tiveres, ou seja, filhos, afilhados, etc., ou ascendente que tiveres, neste caso, pais, avós, dá para perceber a ideia. Poderás assim receber os benefícios que também estarão agora no ecrã. Seguinte, se pagas pensão de alimentos, terás direito a deduzir essa despesa do teu rendimento. Neste caso, deduzes 20% do valor que pagaste. Próximo benefício, se tiveres alguma PPR, ou seja, um plano de poupança de reforma, podes deduzir 20% do valor que investiste neles com os seguintes limites que também vão estar apresentados no ecrã. E só para perceberes a vantagem disto, pá, imagina, estás a investir para o teu futuro e estás na mesma a receber dinheiro de volta no IRS. Por fim, se fores alguém que fazes donativos em dinheiro, tens também um benefício. Consegues deduzir 25% dos valores doados pelos membros do teu agregado familiar, com um limite de 15% total do imposto que tiveres. Vamos então agora para o último tipo de benefício que nós vamos abordar, que é o IRS jovem. Se tu tens entre 18 a 26 anos e tenhas concluído pelo menos um curso profissional de nível 4, tu consegues beneficiar deste tipo de IRS. No caso, se fizeres um doutoramento, a idade limite passa a ser os 30 anos. Para poderes então beneficiar deste tipo de regime, tens de apresentar o teu IRS sozinho, sem estar incluído no IRS dos teus pais. Vou deixar também aqui uma tabela com as isenções que tu tens direito, consoante o ano em que tu estás. Agora também te digo, estas isenções, deduções e benefícios são muito giros se tu os tiveres comprovados. Acontece que muitos deles não estão comprovados porque de forma automática não são colocados onde deviam ser. E é por isso que é obrigatório tu ouvis a próxima parte, o e-faturas. Todos nós temos acesso ao nosso portal do e-faturas. É aqui onde tu vais validar as despesas que tiveste ao longo do ano. O melhor é não deixar tudo para o fim, vais fazendo durante o ano para ser mais fácil. Aqui tu vais validar as tuas despesas e ajudar o programa a entender onde é que tu gastaste o dinheiro. Caso não o faças, corres o risco das tuas despesas serem desconsideradas para as deduções que tivemos a falar até agora, podendo prejudicar-te nos benefícios que tivemos a falar. Garanto então que isso fica feito, toma especial atenção à parte da saúde e da educação, porque o sistema às vezes pode validar mal automaticamente, então é bom tratarmos desses ajustes. Agora sim, finalmente estás pronto para te sentares e preencheres o teu IRS. Vamos começar pelo básico. Então, IRS automático ou manual, qual escolher? Hoje em dia o IRS automático é bastante intuitivo. A ideia é que, pá, tudo o que preciso fazer já está preenchido, é um descanso, é maravilhoso. O problema é que nem tudo é assim tão simples, porque a verdade é que este mecanismo, apesar de ser muito prático, traz consigo algumas desvantagens comparado com o IRS manual. Uma das grandes desvantagens é o risco de possíveis erros, visto que a versão automática não está preparada para situações mais complexas. Já no IRS manual, nós precisamos obrigatoriamente de um rigor e atenção maior aos detalhes, porque, lá está, embora com alguns elementos pré-preenchidos, necessitas de preencher o restante por ti próprio. Agora, inicialmente isto pode parecer um problema, mas é aquilo que te vai permitir corrigir valores que estejam mal preenchidos. Por exemplo, é possível teres um BPR, que ainda agora falámos, e que ele não esteja preenchido automaticamente, ou que o valor esteja errado. Então tu tens que manualmente colocar para que tenhas o benefício fiscal da PPR. Se fosses pelo automático e não o colocasses, tu, se tivesses direito aos 400 euros, já não o terias. Concluindo, IRS automático ou manual, o conselho aqui é não te precipites a ir diretamente para o automático, porque nem sempre é o que traz mais benefícios. Basta, por exemplo, fazeres um investimento que o automático já não faz muito sentido. Próximo passo, como declarar um ordenado. Se estivermos a falar do trabalho por conta de outrem, ou seja, o típico trabalho, onde estás empregado por uma empresa ou uma instituição, o que seja, no fundo o tipo de trabalho mais comum. Estes rendimentos são a categoria A. No pré-preenchimento da declaração, o valor dos rendimentos aparece automaticamente, estará preenchido no anexo A, quadro 4A. Só tens de te preocupar em verificar o seguinte: o valor dos rendimentos, os descontos para a Segurança Social e as retenções com os valores que estão na tua declaração. Esta declaração é dada pela tua entidade patronal, ou seja, por quem te está a contratar. Se na tua profissão especificamente tiveres de pagar cotas de uma ordem profissional qualquer, tu podes deduzir isto também no quadro 4C, no anexo A. Nesta categoria A existe uma dedução base de 4.104 euros, que pode ser aumentada até 4.323 euros e 87 cêntimos, através das cotas profissionais que tu tiveres. Se por outro lado fores alguém que recebes recibos verdes, ou seja, trabalhas por conta própria, já estaremos a falar da categoria B. Aqui podes ter dois tipos de contabilidade: o regime simplificado, que faz parte do anexo B, ou de contabilidade organizada no anexo C. Começando pelo regime simplificado, que é onde a grande maioria estará. Aqui tens de pensar assim: se receberes 14.000 euros por ano, tu não vais ser tributado nesse valor completo. Eles vão assumir que parte deste valor foram usados para as tuas despesas, e é o restante que eles então vão considerar como o teu lucro a ser taxado. Se quiseres saber o valor do teu rendimento que vai ser taxado, podes tirar uma foto àquilo que eu te vou mostrar agora. No fundo, tens de fazer a conta do teu rendimento bruto que tu tiveste na categoria em questão, que estará a aparecer, vezes o número que aparece à frente, que é chamado coeficiente.
suficiente. E é esse valor que vai ser considerado nas contas finais. Se por outro lado tu quiseres ter contabilidade organizada, o lucro será literalmente o lucro real que tiveres, ou seja, a diferença entre os teus rendimentos e as despesas que tu tiveste. Portanto, pode compensar teres a contabilidade organizada quando o teu valor tributado for menor desta forma. Se quiseres seguir pela contabilidade organizada, vais precisar ter um contabilista, então não vou aprofundar agora neste tópico porque traz o teu contabilista para isso. Vamos então passar para os rendimentos prediais. Aqui falamos das rendas que tu obtens através dos teus contratos de arrendamento. Isto declaras no anexo F. Aqui podes deduzir todos os gastos efetivamente comprovados e documentados com o imóvel em questão, incluindo os seguros, e escolhemos, por exemplo, os gastos em depreciações, mobília, eletrodomésticos e artigos de decoração. Para além disto, deduzes ainda o IMI, o imposto de selo e o AIMI. Não sei bem como é que isto se diz, espero que seja assim. Mais uma vez, isto tem que estar tudo documentado e comprovado nos imóveis em questão em arrendamento. Continuando com as deduções, podes deduzir os teus gastos nos últimos 24 meses anteriores ao início do arrendamento relativo a obras de conservação e manutenção do imóvel, se não tiveres utilizado esses imóveis para outros fins, obviamente. Por fim, tens os encargos dos condomínios. Neste tipo de rendimento existe ainda a possibilidade das rendas serem tributadas a uma taxa menor que a habitual. Se tu não sabes, a taxa que é habitual são os 28%, que são tributados automaticamente. Isto para contratos celebrados apenas a partir de 1 de janeiro de 2019. E apenas se o contrato também é resultado de um contrato de arrendamento de longa duração, ou seja, de um prazo igual ou superior a 2 anos. Se tu quiseres saber a diferença das taxas em relação ao tempo do contrato, eu deixo também aqui no ecrã, caso queiras tirar uma foto. Se quiseres beneficiar disto que estive a dizer, tens de comunicar o contrato à AT, ou seja, a Autoridade Tributária e Aduaneira, até dia 15 de fevereiro do ano seguinte em que tu estiveres. Se o teu contrato não se tratar de um de longa duração, preenche o quadro 4.1 do anexo F, caso contrário, preenche o 4.2 do anexo F também. Vamos passar então a parte que mais pessoas têm dúvidas e que finalmente vão parar de ter. Como declarar os teus investimentos. Cada vez há mais opções de investimentos à nossa disposição, portanto vamos dividir isto por categorias. Para além disto, a forma como declaras os teus investimentos pode mudar de plataforma para plataforma, por isso é que é uma vantagem nós usarmos locais como corretoras que nos ajudem nesta parte. Por exemplo, se tu investis com a parceira deste vídeo, que é a XTB, para além de uma plataforma dos investimentos que eu adoro, é onde eu faço, por exemplo, a compra dos meus ativos para a minha reforma, porque tens comissões e se alguma coisa correr mal com a corretora, protege os teus fundos e tens também um fundo garantido de 20 mil euros para ações fracionadas, para o dinheiro que está lá na plataforma, simplesmente não investido. E outra grande vantagem é que chegas ao final do ano e podes descarregar um documento na área de cliente da XTB, documento esse que tem todas as informações que precisas preencher no IRS, onde pôr, o que preencher, literalmente tens a papinha toda feita. Noutras corretoras tu tens que andar a fazer contas, a juntar valores, a ir à procura de dados, ali não, está ali literalmente descarregar o documento e copiar para o teu IRS. Se isto interessar, tens um link na descrição para poderes ver por ti. Se valorizares uma plataforma fácil, barata e que facilite no IRS, esta é uma grande opção. Continuando então para a parte dos investimentos, é importante referir que tu podes não só declarar os teus lucros, ou seja, as tuas mais-valias, como também podes declarar as tuas menos-valias, ou seja, os teus prejuízos. Não só isto, como também podes optar pelo englobamento, ou seja, nos investimentos tu irás ser taxado, na maioria deles, a 28%. E atenção que eles vão taxar o lucro, ou seja, se tu investires 1000 euros e acabares com 1100, eles vão taxar os 100 euros. Então seriam 28% desses 100 euros. Mas por outro lado, se tu assumires esse lucro e juntares à base tributável dos teus investimentos, e depois vais ver aquela tabela que nós vimos no início do vídeo dos escalões, e se tu vis que esse escalão faz-te pagar menos de 28%, pode ser interessante então englobares. Vamos então começar pelas ações e ETFs. Se forem ações e ETFs portugueses vindos de uma corretora estrangeira, tu vais preencher o anexo J quadro 4.2A. O código das ações é o G01 e o dos ETFs é o G20. Depois colocas o NIF da corretora estrangeira que tiveres feito os teus investimentos. Se forem provenientes de uma corretora portuguesa, preenche o anexo G quadro 9, o código das ações e dos ETFs depois acaba sempre por ser o mesmo, portanto G01 para as ações e G20 para os ETFs. Colocas mais uma vez o NIF da corretora e caso tu queiras englobar, tu vais a preencher o Q15 no anexo G. Falando agora dos dividendos, se estas ações e ETFs pagarem dividendos e se estiverem vindos de uma corretora estrangeira, preenche o anexo J quadro 8A com o código E11. Se os dividendos vierem de uma corretora portuguesa, é opcional declarar, visto que já existiu uma retenção na fonte, como é o caso da XTB. Apenas se quiseres o englobamento é que será diferente, se assim o quiseres, vai ser considerado 50% do teu rendimento e neste caso preenche o anexo E quadro 4B código E10. Agora, falando das ações e ETFs estrangeiros vindos de uma corretora estrangeira ou portuguesa, preenche o anexo J quadro 9.2A, código das ações já sabes que é o G01 e o dos ETFs G20 sempre igual. Relativamente a dividendos, se vierem de uma corretora estrangeira, preenche o anexo J quadro 8A código E11 e metes uma linha por país. Se esses dividendos vierem de uma corretora portuguesa, é igual, mas o código é o E10. Vamos passar então para o próximo passo,
os juros de bancos portugueses, incluindo obrigações e certificados de aforro e de tesouro. Aqui vai ser facultativo, visto que já houve uma retenção na fonte, mas se optares por declarar juros de uma entidade, és obrigado a declarar os juros de todas as tuas aplicações financeiras em Portugal. Aqui tu preenches o anexo E, quadro 4B com o código E20. Se estivermos a falar de um ganho proveniente de uma venda de uma obrigação em si, em vez dos seus juros, aí já tens de declarar o anexo G na zona Q9 com o código G10. E aqui o englobamento é obrigatório. Estamos então prontos para o próximo passo, que vão ser os juros provenientes de corretoras. Se os juros que recebeste forem de corretoras portuguesas, terás de declarar no anexo E, quadro 4B, código E20, com a mesma regra que os bancos, ou seja, declarando um tens de declarar tudo. Se por outro lado eles vierem de corretoras estrangeiras, é o anexo J, quadro 8, código E21. Colocas depois uma linha por país. Agora falando dos REITs, que são os fundos de investimento imobiliário. Se estiverem sediados em Portugal, o imposto é retido na fonte no momento da venda, então não precisas mais uma vez declarar no IRS. Se estivermos a falar de fundos que estão sediados no estrangeiro, no momento do resgate, ou seja, da venda, os eventuais ganhos não são tributados na fonte. Traz então de colocar no IRS no anexo G, no quadro 9, código G22. Podes sempre depois também optar mais uma vez pelo englobamento. Seguimos então para as recém-chegadas criptomoedas. Pois é, a partir de agora já tens de declarar os teus lucros de criptoativos, mas há uma regra que os distingue dos outros tipos de investimentos. Ou seja, se mantiveres os teus ativos sem movimentos durante mais de 365 dias, não serão tributados, ou seja, não pagas imposto. De qualquer das formas, quando os venderes, terás de os declarar no anexo G1, quadro 7. Caso vendas antes dos 365 dias, aí serás tributado nos tais 28%, caso não englobes. Portanto, mais uma vez, tu vês o lucro, e aqui podes também ter em consideração os valores das despesas relativas às taxas que tu pagaste para comprar e vender o teu criptoativo. E aqui falamos também da transferência ou a troca para outra pessoa ou entidade. Portanto, se trocares esta criptomoeda com alguém por outra coisa, também conta. Se este for o teu caso, preenches no anexo G, quadro 9, código G25. Na eventualidade de comprar e vender criptoativos for a tua atividade principal, então o preenchimento é feito no anexo B e não no anexo G. Vamos passar então para o trading de Forex e CFDs no seu geral. Se o ganho for obtido numa corretora portuguesa, preenche o anexo G, quadro 13, código G51 e depois colocas no país Portugal. Preenche o ganho ou a perda líquida total das suas operações e está feito. Caso tenha sido numa corretora estrangeira, preenche o anexo J, quadro 9.2B, utilizando o código G30. Eu sei que a lista está comprida, mas assim também não falta nada. Relativamente ao imobiliário, como penso que são poucas as pessoas que vão beneficiar desta secção, vou deixar por escrito na descrição. Desta forma, se alguém estiver interessado, está na descrição do vídeo. Agora, sim, é muito importante nós sabermos otimizar o nosso IRS para nós conseguirmos usufruir o máximo possível dos benefícios que existem. Mas há muito trabalho de poupança e de erros que nós fazemos durante o ano inteiro que podem afundar as nossas finanças sem nós nos apercebermos. Então, se tu quiseres saber as 5 coisas que tu tens de parar de comprar hoje que te estão a arruinar as finanças, clica neste vídeo aqui, onde eu te vou mostrar e explicar como é que isto é mais grave do que aquilo que tu podes achar. Como sempre, muito obrigado por assistires, obrigado à Jéssica e vemo-nos na próxima semana. Tchau!